Na quietude inquietante da madrugada, um cemitério ancestral repousava à margem de uma floresta densa e enegrecida, cujas árvores pareciam sussurrar segredos antigos ao vento. Sob a luz pálida e trêmula de uma lua cheia, o coveiro Jonas, um homem de idade indefinida marcada por um semblante endurecido e cicatrizes do tempo, caminhava pelo terreno irregular. O som de seus passos abafados pelo cascalho misturava-se ao rende dos galhos das árvores. Era uma rotina solitária, mas Jonas tinha se acostumado ao silêncio opressivo que envolvia sua existência. Pelo menos até aquela noite. Tudo começou com um som. Um ruído fraco, quase imperceptível, como se algo estivesse arranhando o interior da terra. Jonas parou, sentindo um arrepio rastejar pela espinha. Olhou ao redor, tentando identificar a origem do som, mas a vastidão do cemitério devolvia-lhe apenas a penumbra inquietante. Ele apertou a lanterna em mãos, direcionando o facho de luz para os túmulos alinhados de forma caótica. Então viu um dos tumpanos, cuja terra havia sido recentemente revolvida, estava parcialmente aberto. A lápide, uma pedra antiga e coberta de musgo, tinha caído para o lado, como se algo tivesse empurrado de dentro para fora. Jonas se aproximou com cautela, o coração martelando no peito como um tambor desafinado. O cheiro que emanava da sepultura era diferente do odor usual de decomposição. Era acre, estranho, quase metálico. Ele se ajoelhou diante do túmulo aberto, segurando a respiração enquanto dirigia a lanterna para o buraco. A luz revelou um vazio perturbador. O caixão estava entreaberto, mas não havia sinal do corpo. Jonas recuou, sentindo o suor frio brotar em sua testa. Ele conhecia cada centímetro daquele cemitério. Era o guardião silencioso daquele terreno por décadas. Corpos não desapareciam sem uma explicação. Naquela noite, no entanto, o inexplicável não seria sua única descoberta. Enquanto Jonas investigava outros tumpanos, percebeu que não era apenas aquele túmulo que estava perturbado. Pelo menos meia dúzia de sepulturas apresentavam sinais semelhantes: terra remexida, caixões violados e corpos ausentes. O coveiro sentiu uma sensação de desamparo crescer dentro de si. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco antes do amanhecer, enquanto as árvores projetavam sombras grotescas sob a luz cambaleante, Jonas ouviu um som que o congelou no lugar. Era um gorgolejo profundo, como se algo estivesse se movendo às profundezas da terra. O som vinha de todos os lados, um coro subterrâneo que reverberava em seus ossos. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. Então, com um estrondo surdo, a terra sob um túmulo próximo colapsou, revelando um abismo escuro e pulsante. Jonas observou, paralisado, enquanto algo emergia do buraco. Não era um corpo em decomposição, mas algo muito pior. Uma massa disforme, coberta por uma substância viscosa que refletia a luz da lanterna, ergueu-se lentamente. Apêndices esqueléticos e fragmentos de tecidos humanos pareciam fundir-se à criatura, como se ela fosse composta pelos restos dos mortos. O coveiro tentou gritar, mas nenhum som escapou de sua garganta. Ele caiu de joelhos, incapaz de desviar o olhar enquanto a criatura se arrastava para fora do buraco, seus movimentos desajeitados emitindo sons molhados e repugnantes. E, então, percebeu o horror final. O monstro não estava vindo até ele. Em vez disso, estava se arrastando para outro túmulo. Algo subterrâneo estava reclamando os mortos. Jonas sabia que havia algo terrivelmente errado naquele cemitério, mas agora entendia que isso ultrapassava sua compreensão. Ele não era apenas testemunha, era o próximo na fila. A noite ainda não havia terminado. O dia seguinte trouxe um vislumbre de normalidade, mas apenas superficialmente. Jonas acordou em sua pequena cabana localizada dentro dos limites do cemitério. A luz do sol atravessava as cortinas desgastadas, trazendo uma falsa sensação de segurança. Ele olhou para suas mãos trêmulas, lembrando-se da criatura e dos sons subterrâneos que haviam ecoado em sua mente durante o sono. Ele não podia ignorar o que acontecerá. Precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse confrontar o inexplicável. Com passos hesitantes, Jonas pegou suas ferramentas, uma pá, uma lanterna e um velho caderno onde anotava incidentes incomuns, e voltou ao local onde a criatura havia emergido.
A terra parecia intocada sob a luz do dia, como se os horrores da noite anterior fossem apenas frutos de sua imaginação. Mas Jonas sabia que não era assim. Ele começou a escavar, ignorando o suor que escorria por sua testa e os calafrios que percorriam sua espinha. A cada camada de terra removida, o cheiro acre e metálico retornava, mais forte e mais opressor. Finalmente, sua pá atingiu algo sólido. Jonas se ajoelhou e usou as mãos para remover o restante da terra. O que ele encontrou não era um caixão, mas uma estrutura feita de ossos humanos, meticulosamente entrelaçados, formando uma espécie de portão. As bordas estavam cobertas por uma substância negra e viscosa que pulsava como se estivesse viva. Jonas recuou, o coração disparado. Ele sabia que havia encontrado algo que nunca deveria ser descoberto. O portão parecia emitir um som baixo e constante, como um lamento distante. Antes que pudesse reagir, sentiu o chão tremer novamente. Fendas se abriram ao seu redor, e ele percebeu que a estrutura de ossos não era apenas um portão, mas uma entrada para algo muito mais profundo. Ele precisava sair dali, mas ao se virar, viu que não estava mais sozinho. Sombras esguias e deformadas se erguiam das fendas, seus olhos brilhando com um vermelho ameaçador. Jonas agarrou sua lanterna e correu, mas os gritos das criaturas ecoaram em seus ouvidos, seguidos pelo som de passos arrastados que o perseguiam. Ele alcançou sua cabana, trancando a porta atrás de si. Mas sabia que aquilo era apenas uma barreira temporária. As criaturas queriam algo, e ele temia que, de alguma forma, estivesse ligado àquele cemitério e ao segredo que ele guardava. Naquela noite, Jonas sentou-se à mesa, iluminado pela luz tremulante de uma vela, e começou a escrever no caderno. Ele precisava registrar tudo o que havia visto. Talvez alguém, algum dia, pudesse entender o que estava acontecendo ali. Mas enquanto escrevia, ouviu novamente o som de arranhões vindo debaixo do assoalho. Jonas congelou ao ouvir o som. Era o mesmo ruído abafado e insistente que o havia despertado durante a madrugada anterior. Ele se levantou devagar, segurando a vela como se sua frágil luz pudesse protegê-lo do desconhecido. O som não parava. Era rítmico, metódico, como se algo estivesse escavando ou arranhando para subir. Com passos cautelosos, Jonas se aproximou do canto da cabana de onde vinha o som. O assoalho velho e rangente parecia vibrar levemente a cada impacto. Ele se ajoelhou, encostando o ouvido no chão, e sentiu um arrepio profundo. Havia algo vivo ali embaixo, algo que não deveria estar ali. Sem hesitar, pegou a pá que deixara encostada à porta e começou a remover as tábuas do chão. A madeira cedeu com facilidade, revelando a terra batida abaixo. À medida que cavava, o cheiro acre e metálico voltou a invadir o ambiente, tornando-o quase irrespirável. Jonas lutava contra o pânico crescente, mas precisava saber o que estava acontecendo. A cerca de 1 metro de profundidade, ele encontrou algo inesperado. Um osso humano, limpo e brilhante como marfim polido, cravado no solo. Ao redor dele, outras peças esqueléticas surgiam, formando um padrão macabro que parecia não ser obra do acaso. O som havia parado, mas Jonas sentia que aquilo era apenas o começo. Ele retirou mais terra e descobriu algo que o fez recuar com um grito abafado. Um olho humano, perfeitamente preservado, estava incrustado na superfície do osso maior. Ele parecia olhar diretamente para Jonas, cheio de uma consciência impossível. E então, sem aviso, o olho piscou. Jonas caiu para trás, o coração disparado e as mãos tremendo. A estrutura abaixo dele começou a emitir um som baixo e pulsante, semelhante a um batimento cardíaco. Ele tentou cobrir os ouvidos, mas o som parecia invadir sua mente diretamente, preenchendo-a com sussurros e imagens fragmentadas, corpos retorcidos, uma escuridão infinita e algo colossal emergindo das profundezas. Ele não podia mais ficar ali. Jonas correu para fora da cabana, sentindo que cada sombra ao seu redor estava viva, que os próprios ossos da terra o observavam. Mas o cemitério, aquele lugar que ele conhecia tão bem, agora parecia um labirinto vivo. Os túmulos estavam abertos, as lápides inclinadas, e do solo emanavam vapores que dançavam como espectros sob a lua. Em meio à sua fuga desesperada, Jonas tropeçou e caiu próximo à entrada do portão de ossos que havia descoberto mais cedo. Para seu horror,
Ele viu que a estrutura estava agora completamente aberta, revelando um túnel que parecia se estender até o infinito. O cheiro que emanava dali era sufocante, uma mistura de morte e podridão primordial. Mas algo o chamou. Uma força invisível o puxava para dentro. Uma voz que ele não podia ignorar. Você foi escolhido, sussurrava, mas ele não sabia se vinha de dentro de sua cabeça ou das profundezas daquele abismo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e o desespero consumindo sua alma, Jonas se levantou, encarando a entrada. Ele sabia que não podia voltar para a cabana, que não havia lugar seguro naquele terreno profano. A única escolha era entrar no túnel e enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas profundezas. E assim, com a lanterna em mãos e o coração pesado, Jonas deu seu primeiro passo para dentro da escuridão, sem saber se algum dia veria a luz novamente. A escuridão do túnel engoliu Jonas por completo assim que ele cruzou o limiar. O facho de luz de sua lanterna parecia fraco, engolido pela vastidão opressiva do espaço subterrâneo. Cada passo que ele dava era acompanhado por um som de sucção, como se a terra abaixo dele estivesse viva, pulsando com um ritmo que ecoava em sua cabeça. As paredes do túnel eram formadas por uma mistura de ossos humanos e terra compactada, e ele podia sentir a textura grotesca ao roçar contra elas. Pequenos fragmentos de crânios e dentes pareciam observá-lo enquanto ele avançava. A pulsação do lugar aumentava a cada passo, e o cheiro se tornava quase insuportável. Uma mistura de sangue coagulado e carne putrefata que queimava sua garganta. Depois de alguns minutos descendo, Jonas percebeu que o túnel não era natural. As paredes estavam cobertas de símbolos gravados, imagens primitivas que retratavam figuras humanoides sendo consumidas por uma massa negra. Outras mostravam algo colossal, uma entidade amorfa que parecia estender seus tentáculos para agarrar as almas dos mortos. Ele não sabia o que significavam, mas sentia que eram um aviso, um que ele havia ignorado ao entrar ali. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava. Ela não usava palavras, mas ideias e sensações. Jonas sentiu medo, tristeza e, acima de tudo, submissão. Era como se a própria essência do lugar estivesse se comunicando com ele, tentando dobrá-lo à sua vontade. Ele tentou resistir, concentrando-se em seguir em frente, mas a sensação era quase esmagadora. Após o que pareceu horas, Jonas chegou a uma abertura maior. O espaço se expandia em uma câmara enorme, iluminada por um brilho fraco e esverdeado que emanava de um líquido viscoso escorrendo pelas paredes. No centro da câmara havia uma espécie de altar feito de ossos. Acima dele, uma criatura colossal estava parcialmente emergida de um poço. Era a mesma massa disforme que ele havia visto antes, mas agora em uma escala inimaginável. O monstro parecia se alimentar. Suas extensões pegajosas alcançavam as laterais do altar, puxando restos humanos, carne, ossos e até mesmo espíritos visíveis como sombras translúcidas. Cada vez que consumia algo, a criatura parecia crescer, sua forma pulsando em um ritmo que fazia o chão tremer. Jonas sentiu o impulso de fugir, mas suas pernas se recusavam a obedecer. Ele estava paralisado, forçado a assistir enquanto a entidade completava seu banquete macabro. A voz em sua cabeça agora era ensurdecedora, exigindo que ele se aproximasse do altar. Sem saber como, ele deu passos lentos em direção ao centro da câmara. A entidade parecia notar sua presença, e uma de suas extensões deslizou na direção dele, envolvendo seu tornozelo. O toque era gelado, e Jonas sentiu uma dor lancinante atravessar seu corpo. Mas antes que fosse arrastado completamente, algo mudou. Ele notou um pequeno livro aberto no altar. As páginas estavam cobertas de símbolos semelhantes aos das paredes do túnel. Jonas percebeu que aquilo era um ritual, um que ele poderia usar para reverter o que estava acontecendo. Reunindo toda a sua força de vontade, ele se jogou contra o altar, agarrando o livro. A criatura soltou um rugido horrendo que fez o teto da câmara tremer, mas ele ignorou, forçando seus olhos a decifrar os símbolos. Com dificuldade, Jonas começou a entoar as palavras. Cada sílaba parecia consumir um pedaço de sua energia vital, mas ele continuava, sentindo o ambiente ao redor mudar. A criatura se contorcia, suas extensões recuando para o poço, enquanto o líquido verde brilhava intensamente. Por fim, ao completar o último verso, um clarão de luz explodiu na câmara.
Jonas foi arremessado para trás, batendo contra uma parede. Quando abriu os olhos, a criatura havia desaparecido, assim como o altar. O poço estava vazio, e a câmara estava mergulhada no silêncio. Jonas encontrou forças para se levantar e voltou pelo túnel, que agora parecia menos opressivo. Quando emergiu na superfície, o cemitério estava quieto. As sepulturas estavam intactas, as lápides alinhadas como se nada houvesse acontecido. Mas Jonas sabia que algo havia mudado. Ele sentia o peso de um conhecimento que não podia compartilhar. O livro que havia usado para banir a criatura estava em suas mãos. E ele sabia que isso o tornava um guardião. O próximo na longa linha de coveiros que protegiam o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Ele não abandonou o cemitério. Continuou sua rotina, mas agora com um propósito maior. E todas as noites, quando o vento soprava entre as árvores e a lua lançava sombras sinistras sobre as lápides, ele ficava atento. Porque sabia que a entidade não havia sido destruída, apenas contida. Um dia, ela tentaria voltar, e Jonas estaria esperando. O vento cortava a noite com um lamento inquietante, como se a própria escuridão estivesse viva e respirando em algum lugar invisível. Através da neblina espessa que rastejava pelo chão, um mausoléu erguia-se como uma ferida esquecida no meio do cemitério. Suas paredes de pedra desgastadas parecendo sussurrar memórias de horrores antigos. As portas de ferro enferrujado estavam entreabertas, rangendo levemente ao sabor do vento, como se convidassem para dentro aqueles que ousassem atravessar seus limites. E eles ousaram. 4 adolescentes, Luna, Gabriel, Luísa e Diego, atravessaram o portão do cemitério, suas lanternas tremulando com a incerteza que pesava no ar. A ideia tinha sido de Gabriel, é claro, o mais destemido do grupo, ou pelo menos aquele que se esforçava mais para parecer invencível. O desafio era simples: entrar no mausoléu, passar 20 minutos lá dentro e sair com alguma prova de coragem. Luna, com o coração disparado, segurava firme sua lanterna, tentando ignorar o frio que parecia não vir apenas da noite, mas também do próprio solo abaixo deles. Atravessaram um umbral, e a primeira sensação foi de sufocamento. O ar ali dentro era pesado, como se houvesse algo mais denso do que poeira e mofo preenchendo o espaço. O chão de pedra estava coberto por folhas mortas e cacos de vidro, mas o que mais chamava a atenção era o silêncio absoluto, cortado apenas pelo leve eco de seus passos. E então, enquanto caminhavam para o centro do mausoléu, aconteceu. A primeira voz surgiu como um sussurro baixo, indistinguível do vento que entrava pelas frestas da estrutura. Luna parou de repente, arregalando os olhos, e olhou para os amigos. Vocês ouviram isso? Quis perguntar, mas sua garganta parecia selada. Antes que pudesse reunir coragem para falar, o sussurro ficou mais alto. E dessa vez, todos ouviram. Por que você fez aquilo? Disse uma voz feminina, tão baixa que parecia estar sendo soprada diretamente no ouvido de Luna. Seu coração congelou. A voz era idêntica à dela. Diego deu um passo para trás, tropeçando em uma pedra solta, enquanto olhava ao redor freneticamente. Quem está aqui? Ele tentou gritar, mas sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Então, outra voz ecoou, desta vez vindo de um dos cantos escuros. Era grave e cheia de uma angústia que parecia cortar a alma. Você nunca deveria ter confiado neles, Diego. O rapaz congelou. Era sua própria voz. A partir desse momento, o terror tomou conta do grupo. As vozes não paravam, vinham de todos os lados, repetindo segredos que eles nunca haviam contado a ninguém. Gabriel ouviu sobre algo que fizera no passado, um erro que ele tentava desesperadamente esquecer. Luiz ouviu uma voz que mencionava algo que ela ainda não compreendia completamente, algo sombrio que estava por vir. O mais aterrorizante, porém, era que as vozes não eram apenas ecos do passado, eram fragmentos do futuro, revelando o que eles fariam, o que sofreriam, mais importante, e como morreriam. A cada minuto, o mausoléu parecia encolher, como se as paredes se aproximassem. O ar ficava mais espesso, mais irrespirável. As lanternas piscavam, ameaçando apagar,
e o frio que atravessava suas peles agora parecia vir de dentro deles mesmos. As vozes se tornaram gritos, uma cacofonia de premonições terríveis e arrependimentos insuportáveis. Luna sentiu algo tocar seu ombro, uma mão fria, impossível de ser humana. Quando finalmente conseguiram sair do mausoléu, ofegantes e com os olhos arregalados, a noite estava mais silenciosa do que antes. Mas algo estava errado. Muito errado. O cemitério parecia diferente, como se o tempo tivesse parado ou se deslocado. O luar iluminava as árvores e os túmulos de forma distorcida, e a sensação de estar sendo observado era insuportável. Eles correram até o portão de entrada, mas o caminho parecia nunca terminar, como se o próprio cemitério estivesse mudando sua geografia. E foi então que Luna percebeu. As vozes não ficaram para trás. Elas haviam saído com eles. As vozes continuaram ecoando em suas mentes, mesmo fora do mausoléu. Agora, não eram apenas sussurros, mas pensamentos que se entrelaçavam com os deles, como se uma presença invisível tivesse se infiltrado em suas consciências. Cada um deles sentia algo diferente, um peso, uma culpa, um medo, mas todos compartilhavam a sensação de que não estavam sozinhos. Luna olhou para o grupo, tentando encontrar conforto nos rostos de seus amigos, mas o que viu foi pânico e confusão. Diego murmurava algo inaudível, os olhos fixos no chão como se estivesse em transe. Gabriel apertava os punhos, lutando contra algo que parecia o estar consumindo por dentro. Luísa tremia incontrolavelmente, segurando sua lanterna como se fosse um amuleto de proteção. Nós precisamos sair daqui, Luna finalmente disse, tentando soar firme, mas sua voz era um fio frágil contra a escuridão. Agora, eles seguiram apressados pelo cemitério, mas o caminho parecia interminável. As árvores, antes familiares, agora se erguiam como sombras grotescas, e os túmulos pareciam multiplicar-se, formando um labirinto sem saída. Cada passo era acompanhado por sussurros que vinham de todos os lados, crescendo em intensidade, até que se tornaram gritos ensurdecedores. E então, aconteceu algo que fez o sangue de Luna gelar, a voz de sua mãe. Luna, você sabe o que fez. Você sabe o que isso significa. Ela parou abruptamente, sentindo as pernas cederem. Aquela frase não era apenas uma alucinação, era real. Era algo que apenas sua mãe sabia. Algo enterrado no passado. Um segredo que Luna jurara jamais revelar. Mas como a voz dela estava ali, como podia soar tão real? Luna, vamos! Gabriel gritou, puxando-a pelo braço. Mas ela não conseguiu se mover. Estava congelada, encarando a escuridão à sua frente, onde uma sombra se formava lentamente. A figura era indistinta, mas tinha uma presença opressora, quase palpável. A figura à frente de Luna parecia emergir da escuridão como se estivesse sendo moldada pelo próprio ar. Não era totalmente sólida, mas também não era uma mera sombra. Era algo entre os dois, uma presença que desafiava qualquer explicação lógica. Enquanto a sombra se aproximava, as vozes ao redor começaram a se alinhar, formando uma única sentença que se repetia, baixa e grave. Todos os segredos serão revelados. Luna tentou desviar o olhar, mas era impossível. Os olhos da figura, 2 pontos de um brilho avermelhado, estavam cravados nos dela, como se sondassem cada pensamento, cada memória, cada medo que ela tentava esconder. A frase de sua mãe ecoava em sua mente, se fundindo com os sussurros. Você sabe o que fez. Você sabe o que isso significa. De repente, a figura levantou o que parecia ser um braço, apontando para Luna. Sua mão, translúcida e ossuda, parecia segurar algo invisível. Nesse momento, Luna sentiu um peso esmagador no peito, como se fosse sufocada por uma força invisível. Ela caiu de joelhos, agarrando o solo frio e úmido do cemitério enquanto lutava para respirar. Luna, o que está acontecendo? Gabriel gritou, tentando puxá-la, mas era como se algo a estivesse ancorando ao chão. Diego e Luísa, paralisados pelo terror, olhavam fixamente para a figura, incapazes de se mover ou sequer falar. A figura inclinou a cabeça, como se estivesse estudando Luna, e então, num movimento quase imperceptível, começou a se desintegrar em uma névoa escura. No entanto, em vez de desaparecer, a névoa se espalhou,
envolvendo Luna e seus amigos como um véu sufocante. Quando a névoa finalmente se dissipou, eles perceberam que não estavam mais no cemitério. O que os cercava agora era um vasto labirinto de corredores escuros, com paredes feitas de pedra irregular, cobertas de musgo e gotejando uma substância viscosa. O chão era desigual, e o ar tinha um cheiro ácido e metálico que fazia seus pulmões arderem a cada respiração. Isso não pode estar acontecendo, Luísa murmurou, abraçando o próprio corpo. Sua voz era quase inaudível, mas o eco que se seguiu a fez estremecer. O eco não era dela, era de outra voz, distorcida, repetindo suas palavras como uma zombaria. Precisamos manter a calma, Gabriel disse, tentando recuperar o controle da situação. Ele olhou para os outros, mas sua própria expressão traía o pânico que tentava esconder. Vamos encontrar uma saída. Eles começaram a andar, seguindo Gabriel, mas o labirinto parecia vivo. Os corredores mudavam sutilmente a cada passo, os ângulos se distorciam, e as sombras nas paredes se moviam de formas que não condiziam com a luz fraca de suas lanternas. À medida que avançavam, as vozes retornaram, mas agora vinham das paredes ao redor, como se o próprio labirinto estivesse sussurrando para eles. Luna sentiu algo roçar sua mão e instintivamente olhou para baixo. Nada estava lá, mas a sensação persistia, fria e desconfortável. Quando ergueu os olhos, percebeu algo que a fez parar bruscamente. No final do corredor à sua frente, havia uma porta. Uma grande porta de madeira escura, com entalhes intricados que pareciam formar rostos contorcidos em agonia. Ali, ela apontou, sua voz cheia de esperança e desespero. Os outros a seguiram, mas, à medida que se aproximavam, as vozes aumentavam, tornando-se quase ensurdecedoras. Quando chegaram à porta, perceberam que ela estava coberta por palavras escritas em uma língua que nenhum deles conhecia, mas que pareciam se mexer, rearranjando-se em padrões hipnóticos. Gabriel, sem hesitar, empurrou a porta, que rangeu dolorosamente ao abrir. Do outro lado da porta, encontraram um grande salão circular, iluminado por uma luz fraca e avermelhada que parecia emanar do próprio chão. No centro do salão, havia um pedestal, e sobre ele, um objeto envolto em uma camada de vidro embaçado. O objeto emitia uma vibração quase imperceptível, mas que parecia ressoar diretamente em seus ossos. Luna se aproximou, como se estivesse sendo atraída por uma força irresistível. Os outros chamaram por ela, mas suas vozes soavam distantes, como se um véu invisível os separasse. Quando finalmente alcançou o pedestal, Luna viu o que estava dentro do vidro, um espelho pequeno, com uma moldura prateada decorada com símbolos desconhecidos. Ela tocou o vidro, e o mundo ao seu redor desabou. O salão desapareceu, e Luna se viu de volta ao mausoléu. Estava sozinha, e o silêncio era absoluto. Quando olhou para as mãos, percebeu que segurava o espelho, mas a superfície dele não refletia seu rosto. Em vez disso, mostrava imagens fragmentadas, Gabriel gritando, Luísa correndo por um corredor sem fim, Diego caindo em um buraco escuro. Então, finalmente, mostrou ela mesma, mas não como estava agora. No reflexo, Luna estava pálida, com os olhos fundos e sem vida, como se toda sua essência tivesse sido drenada. Ela ouviu passos atrás de si e se virou rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, o espelho continuava mostrando algo, a figura sombria que haviam encontrado no cemitério. Ela estava parada atrás de Luna, seus olhos vermelhos brilhando com malícia. Antes que pudesse reagir, sentiu uma mão gelada em seu ombro. A escuridão tomou conta. Luna sentiu o toque gelado em seu ombro como um peso esmagador, mas quando se virou, não havia nada lá. O espelho em suas mãos, porém, começou a brilhar intensamente, como se estivesse absorvendo toda a luz ao redor. A imagem que ele mostrava mudou mais uma vez. Agora, ela via a si mesma caminhando em direção ao mausoléu, mas algo estava errado. O reflexo mostrava não a Luna que estava ali, mas uma versão distorcida, mais velha, com olhos opacos e uma expressão vazia. De repente, as vozes voltaram, não mais como sussurros, mas como gritos. Elas repetiam frases incoerentes, sobrepostas umas às outras, mas uma em particular se destacou. Tudo já aconteceu. Tudo sempre acontecerá.
Luna tentou largar o espelho, mas ele parecia colado às suas mãos, como se fosse parte dela agora. O peso dele aumentava, sugando sua energia, enquanto o brilho vermelho iluminava as paredes do mausoléu, revelando inscrições gravadas na pedra. Não eram marcas antigas, eram nomes. Os nomes de Luna, Gabriel, Luísa e Diego estavam entre eles, gravados com uma precisão assustadora. Ao lado de cada nome, uma data. Luna olhou para o nome de Gabriel. A data gravada ao lado era aquela mesma noite. Antes que pudesse processar o que aquilo significava, um grito ecoou do lado de fora. Era Gabriel. Correndo para fora do mausoléu, Luna encontrou Gabriel parado no meio do cemitério, encarando algo que parecia impossível. À frente dele, havia um círculo de sombras, cada uma delas vagamente humana, mas sem rostos, apenas contornos escuros e vazios. Eles o cercavam, como predadores analisando sua presa. Gabriel! Luna gritou, mas ele não se moveu. Em vez disso, ele olhou para ela, e os olhos dele estavam cheios de lágrimas e terror absoluto. Elas estão aqui por mim, ele disse, sua voz trêmula. Eu vi o que vai acontecer. Antes que Luna pudesse alcançar Gabriel, as sombras o envolveram completamente. Ele tentou gritar, mas o som foi abafado, e seu corpo começou a se desfazer, como se estivesse sendo sugado para dentro da escuridão. Tudo aconteceu em segundos. Quando as sombras se dissiparam, Gabriel havia desaparecido. Não havia nada ali além de sua lanterna, caída no chão, ainda acesa. Luna caiu de joelhos, o desespero tomando conta dela. Mas não teve tempo para processar o que havia acabado de acontecer. Luísa e Diego apareceram correndo do outro lado, ofegantes, mas vivos. O que aconteceu com o Gabriel? Diego perguntou, olhando para o vazio onde ele estivera. Ele foi levado, Luna respondeu, sua voz quebrada. As sombras, elas o levaram? Diego olhou ao redor, tentando encontrar alguma lógica naquele pesadelo. Mas tudo parecia conspirar contra eles. As árvores, antes imóveis, agora balançavam de forma errática, e o vento trazia palavras desconexas, como se o próprio cemitério estivesse vivo. Precisamos sair daqui. Agora, disse Luísa, puxando Diego pelo braço. Luna, ainda segurando o espelho, sentiu um peso insuportável dentro de si. Como se algo estivesse crescendo, se enraizando em sua mente. Os três começaram a correr, mas o cemitério continuava a mudar ao seu redor. O portão, que antes parecia próximo, agora estava distante, quase invisível. No caminho, eles passaram por mais lápides, mas algo terrível aconteceu. As inscrições nelas começaram a mudar diante de seus olhos. Nomes familiares apareceram nas pedras, incluindo os deles, e as datas se ajustavam em tempo real. A lápide de Luísa agora mostrava a data daquela mesma noite. Luísa parou abruptamente, encarando a lápide com seu nome. Não pode ser, ela murmurou, recuando. Mas enquanto ela dava um passo para trás, algo surgiu do chão. Mãos esqueléticas emergiram da terra, agarrando seus tornozelos com força. Luísa gritou, tentando se soltar, mas as mãos continuavam a puxá-la para baixo. Luísa! Diego e Luna correram até ela, tentando puxá-la, mas era inútil. A força que a arrastava parecia impossível de resistir. Não me deixem! Não me deixem! Ela gritava, mas em poucos segundos, seu corpo foi engolido pela terra, e o chão voltou a se fechar, como se nada tivesse acontecido. A lápide de Luísa agora estava completa, com uma inscrição simples: aqui jaz Luísa. Sua coragem foi em vão. Luna e Diego ficaram parados, ofegantes e em choque. Isso não é real, Diego balbuciou. Mas a realidade deles havia se transformado em algo muito além da compreensão. O espelho nas mãos de Luna começou a vibrar novamente, e uma nova imagem apareceu. Desta vez, mostrava Diego, sozinho em um corredor escuro, gritando por ajuda. Luna tentou avisá-lo, mas antes que pudesse dizer algo, Diego começou a se distanciar. Ele andava, mas não percebia. Era como se algo estivesse o guiando. Diego, pare! Luna gritou, mas ele não a ouviu. Quando Diego desapareceu no escuro, Luna percebeu que estava completamente sozinha. O espelho,
agora quente como fogo, começou a mostrar sua própria imagem novamente. Mas desta vez, ela estava diferente. Seus olhos eram negros, vazios, e sua pele estava pálida como cera. Ela segurava o espelho, mas parecia uma prisioneira dele. As vozes retornaram, mas agora falavam diretamente com ela. Você não pode fugir, Luna. Você pertence a nós. Luna, com o coração batendo descontroladamente, tentou destruir o espelho, mas ele era indestrutível. Cada golpe que ela dava apenas fazia as vozes rirem mais alto. E então, a verdade lhe atingiu como uma lâmina fria. O espelho era o portal. Ele era o elo entre o mundo dos vivos e o lugar para onde todos os outros haviam sido levados. E agora, ele a consumiria também. Dias depois, o mausoléu estava novamente em silêncio. O espelho repousava no pedestal, intacto, esperando. E então, novos passos ecoaram do lado de fora. Outro grupo de jovens, desavisados, se aproximava, rindo e desafiando uns aos outros a entrar. O ciclo nunca termina. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!